40. Pode estar certo, Waterloo não existe. Junho de 1815. O imperador Napoleão Bonaparte fora desterrado para a ilha de Elba. Entretanto, Sua Majestade Imperial tinha dúvidas se uma vida tranquila na ilha lhe seria apropriada, pois, afinal, estava acostumado a governar uma grande parte do mundo conhecido. Assim, antes de deixar a França, declarou a várias pessoas que quando as violetas tornassem a florescer na primavera, ele voltaria. Cumpriu a promessa. Assim que pôs os pés em solo francês, reuniu um exército e marchou para o norte de Paris, perseguindo mais uma vez seu destino, que era guerrear todos os povos do mundo. Evidentemente, estava ansioso por se reinstalar como imperador, embora ainda não se soubesse onde ele escolheria imperar. Sempre desejara ardentemente seguir o exemplo de Alexandre o Grande. Por isso acreditava-se que poderia seguir para leste. Invadiria o Egito uma vez invadir o Egito uma vez e obtivera êxito, ou então poderia ir para o oeste. Ocorriam rumores de uma frota de navios à espera dele em Cherbourg para levá-lo à América do Norte, onde começaria a conquistar um mundo novo e diferente. Qualquer lugar que escolhesse, porém, todos tinham como certo que Bonaparte começaria por invadir a Bélgica, de forma que o Duque de Wellington foi a Bruxelas aguardar a chegada do grande inimigo da Europa. Nos jornais ingleses circulava uma abundância de boatos. Bonaparte tinha reunido seu exército, avançava com extraordinária rapidez sobre a Bélgica. Estava lá, era vitorioso. Depois, no dia seguinte, ao que parecia, ainda se achava no Palácio de Paris, de onde nem sequer tinha se mexido. No fim de maio, Jonathan Strange acompanhou Wellington e o exército até Bruxelas. Tinha passado 3 meses tranquilos no condado de Shropshire, a refletir sobre magia. Por isso, não surpreende que a princípio se sentisse um tanto desnorteado. Contudo, após circular pela cidade por cerca de 2 horas, concluiu que não era culpa sua, mas da própria Bruxelas. Conhecia uma cidade em guerra, e o aspecto daquela era diferente. Deveria haver companhias de soldados marchando para cima e para baixo, carretas com suprimentos, rostos apreensivos. Em vez disso, encontrou lojas modernas e senhoras sentadas em carruagens elegantes. É verdade que havia grupos de oficiais por toda parte, mas nenhum parecia disposto a se envolver com atividades militares. Um deles despendia muito esforço e concentração no concerto de um guarda-sol de brinquedo para uma menina. Havia mais risos e alegria do que seriam compatíveis com uma invasão iminente de Bonaparte. Uma voz o chamou pelo nome, virou-se e topou com o coronel Manningham, que logo o convidou a ir com ele à casa de Lady Charlotte Greville, uma dama inglesa que morava em Bruxelas. Strange objetou que não tinha convite e que, de qualquer maneira, precisava procurar o Duque. Manningham, porém, afirmou que não importava a falta de convite, por certo seria bem recebido e que o Duque provavelmente seria encontrado na sala de visitas de Lady Charlotte Greville, mais do que em qualquer outro lugar. 10 minutos depois, Strange estava num suntuoso apartamento apinhado de pessoas, muitas delas já conhecidas. Havia oficiais, belas damas, cavalheiros elegantes, políticos britânicos e representantes, assim parecia, de cada posto e escalão dos pares do reino britânico. Todos falavam da guerra em alto e bom som e diziam pilhérias dela. Era um conceito bastante novo para Strange, a guerra como passatempo da moda. Na Espanha e em Portugal, os soldados se consideravam martirizados, denegridos, esquecidos. As notícias publicadas pelos jornais britânicos sempre se empenharam em retratar a situação como a mais desalentadora possível. Mas ali em Bruxelas, a coisa mais nobre do mundo
era ser um dos oficiais de sua graça. E, em segundo lugar, ser o mago de sua graça. Wellington realmente quer toda essa gente aqui? Sussurrou Strange para Manningham, estupefato. O que sucederá se os franceses atacarem? Preferiria não ter vindo. Alguém de certo me perguntará sobre minha divergência com Norrell e não quero falar disso. Bobagem! Sussurrou Manningham. Aqui ninguém se interessa por isso. E de qualquer maneira, aí vem o Duque. Houve um pequeno alvoroço e o Duque apareceu. Ah, Merlin! Exclamou quando seu olhar deu com Strange. Que prazer vê-lo aqui. Aperte minha mão. Não conhece o Duque de Richmond? Claro. Claro. Não? Então me permita apresentá-lo. Se a reunião já estava animada antes, agora tornava-se ainda mais viva com a presença de sua graça. Todos os olhares voltaram-se para ele a fim de se descobrir com quem falava e, bem mais interessante, com quem flertava. Quem o visse não poderia imaginar que estivesse em Bruxelas por algum outro motivo que não se divertir. Mas toda vez que Strange procurava escapulir, o Duque lançava-lhe um olhar, como a dizer: Não, fique, o senhor é necessário. Por fim, ainda sorrindo, inclinou a cabeça e murmurou no ouvido de Strange: Lá, creio que servirá. Venha. Há um jardim de inverno no outro canto da sala. Ali estaremos longe de todos. Sentaram-se entre palmeiras e outras plantas exóticas. Uma advertência, disse o Duque. Não estamos na Espanha. Na Espanha, os franceses eram os inimigos detestados de todos os homens, mulheres e crianças do país. Aqui, porém, as coisas são muito diferentes. Bonaparte tem amigos em todas as esquinas e em várias facções do exército. A cidade está cheia de inimigos. Por isso, nossa tarefa, a sua e a minha, é dar a impressão de que nada no mundo era mais certo do que a derrota dele. Sorria, Merlin. Tome um chá. Irá acalmar-lhe os nervos. Strange tentou um sorriso despreocupado, mas que logo se transformou numa carranca ansiosa. Por isso, para desviar a atenção de sua graça das deficiências de seu rosto, perguntou a sua graça o que achava da composição do exército. Ah, é o melhor de um exército ruim, o mais heterogêneo que já comandei, britânicos, belgas, holandeses e alemães, todos misturados. É como erguer uma muralha com materiais diversos. Cada material é excelente individualmente, mas não podemos deixar de duvidar se a coisa se manterá firme. Quando todos se juntarem. O exército da Prússia, entretanto, prometeu combater conosco. E Blücher é um ótimo velho camarada. Referia-se ao general prussiano. Adora uma batalha. Infelizmente, também é maluco. Acredita que está grávida. Hã? Que espera um elefante bebê. Ah, mas, Strange, temos de pô-lo para trabalhar agora mesmo. Trouxe os livros? A bacia de prata? Dispõe de um lugar para trabalhar? Tenho um forte pressentimento de que Bonaparte aparecerá primeiro no oeste, vindo de Lille. É por certo a direção que eu escolheria. É por certo a direção que eu escolheria. E recebi cartas de amigos nossos naquela cidade que me garantem que o esperam por lá a qualquer hora. E sua tarefa, observar a fronteira ocidental à procura de sinais da aproximação dele e me avisar assim que vislumbrar tropas francesas. Nas 2 semanas seguintes, Strange invocou visões de lugares onde o Duque julgava que os franceses apareceriam. O Duque lhe fornecera 2 coisas para ajudá-lo: um mapa enorme e um jovem oficial chamado William Hadley Bright. Hadley Bright era um desses homens felizes para quem a sorte reserva suas melhores dádivas. Conseguia tudo sem esforço, era o filho único e adorado de uma viúva rica. Quis uma carreira militar. Os amigos lhe arranjaram um posto no regimento moderno. Quis agitação e aventura. O Duque de Wellington o escolheu para ser um de seus ajudantes de ordens. Depois, quando concluiu que a coisa de que mais gostava, além de servir como soldado, era a magia inglesa, o Duque o designou para auxiliar o sublime e misterioso Jonathan Strange. Mas apenas pessoas de disposição particularmente amarga invejavam o sucesso de Handley Bright. As outras se desarmavam ante sua jovialidade e afabilidade. Dia após dia, Strange e Hadley Bright examinaram antigas cidades fortificadas no oeste da Bélgica.
Perscrutaram tediosas ruas de vilarejos, observaram campos vastos e desertos sob paisagem ainda mais vastas de nuvens de aquarela, mas os franceses não apareceram. Num dia quente e abafado de meados de junho, os dois estavam sentados, entregues a essa tarefa interminável. Eram cerca de 3 horas. O garçom não se dera o trabalho de recolher algumas xícaras de café sujas, e uma mosca zunia em volta delas. Pela janela aberta entravam odores mesclados de suor de cavalo, pêssego e leite azedo. Hadley Bright, empoleirado numa cadeira de mesa de jantar, demonstrava à perfeição uma das mais importantes habilidades de um soldado, a de pegar no sono em qualquer situação e a qualquer momento. Strange olhou para o mapa e escolheu a esmo um lugar. Na água da bacia de prata apareceu uma encruzilhada tranquila. Nas redondezas havia uma fazenda e 2 ou 3 casas. Ele observou por um momento. Nada aconteceu. Seus olhos se fecharam e ele estava a ponto de cochilar quando alguns soldados arrastaram uma arma e a posicionaram debaixo de alguns olmos. Agiam com grande eficiência. Ele acordou Hadley Bright com um pontapé. Quem são estes camaradas? Perguntou. Hadley Bright olhou para a bacia de prata com os olhos quase cerrados. Os soldados na encruzilhada trajavam capotes verdes com debruns vermelhos. De repente, parecia haver muitos deles. Nassauers, disse Hadley Bright, especificando alguns dos soldados alemães de Wellington. Os rapazes do príncipe de Orange. Não há por que se preocupar. Onde está olhando? É uma cruzilhada a uns 30 quilômetros ao sul da cidade. Um lugar chamado Quatre Bras. Hã? Não é necessário perder tempo com esse lugar, afirmou Hadley Bright, bocejando. Fica na estrada que leva ao Charleroi. O exército prussiano está na outra extremidade, ou assim me disseram. Mas será que esses camaradas deveriam estar lá? Começou a folhear nos papéis que descreviam a distribuição dos vários exércitos aliados. Não, de fato, não creio que... E o que é isto? Interrompeu Strange, apontando para um soldado de capote azul que aparecera de repente na colina em frente com um mosquete de prontidão. Houve uma pausa muito breve. Um francês, respondeu Hadley Bright. E ele deveria estar lá? Perguntou Strange. Ao francês se uniu um outro. A seguir, apareceram mais 50. Os 50 se transformaram em 200, 300 mil. A encosta da colina parecia reproduzir franceses como um queijo reproduz bichos. Em instante, todos começaram a disparar os mosquetes contra os Nassauers. Na encruzilhada, o combate não durou muito. Os Nassauers dispararam canhões. Os franceses, que aparentemente não dispunham de canhões, bateram em retirada colina acima. Ah, fez Strange, deliciado. Foram vencidos, fugiram. Sim, mas de onde vieram? Resmungou Hadley Bright. Pode olhar em cima desta colina? Strange bateu de leve na água e fez uma espécie de movimento de torção em sua superfície. A encruzilhada sumiu e em seu lugar apareceu uma excelente visão do exército francês, ou pelo menos de boa parte dele. Hadley Bright sentou-se como uma marionete cujos cordões haviam sido cortados. Strange praguejou em espanhol, idioma que ele associava com naturalidade à guerra. Os exércitos aliados se achavam em lugares totalmente errados. As divisões de Wellington estavam no oeste, prontas para defender até a morte regiões de Bonaparte, que Bonaparte não tinha a menor intenção de atacar. As divisões de Wellington estavam no oeste, prontas para defender até a morte regiões que Bonaparte não tinha a menor intenção de atacar. O general Blücher e o exército prussiano se achavam no extremo leste. E ali estava o exército francês surgindo de repente no sul. No momento, os Nassauers, que somavam talvez 3 ou 4 mil homens, eram os únicos posicionados entre Bruxelas e os franceses. Mr. Strange, faça alguma coisa, eu lhe imploro, bradou Hadley Bright. Strange respirou fundo e abriu amplamente os braços, como se para reunir toda a magia que aprendera. Depressa, Mr. Strange, depressa! Eu poderia mudar a cidade de lugar, disse Strange. Poderia mover Bruxelas. Poderia pô-la
num lugar onde os franceses não o encontrariam. Pular onde? Bradou Hadley Bright, agarrando as mãos de Strange e obrigando-as a baixar novamente. Estamos cercados por exércitos, por nossos próprios exércitos. Se mudar Bruxelas de lugar, é provável que esmague alguns dos regimentos sob os prédios e as pedras dos pavimentos. O Duque não ficará contente. Ele precisa de todos os homens. Strange meditou um pouco mais. Já sei, exclamou. Uma espécie de brisa soprou com ímpeto. Não era desagradável, tinha com efeito a fragrância refrescante do oceano. Hadley Bright olhou pelas janelas. Para além das casas, igrejas, palácios e parques, viam-se cumes de montanhas que não existiam momentos antes. Eram negros, como se forrados de pinheiros. O ar estava bem mais fresco, como um ar que nunca fora aspirado. Onde estamos? Perguntou Hadley Bright. Na montanha do norte, respondeu Strange, e como explicação acrescentou. Parece sempre tão deserto nos mapas. Meu Deus, mas a situação não melhorou em nada. Esqueceu-se de que mal acabamos de assinar um tratado de paz com a América do Norte? Nada desagradará mais os norte-americanos do que a aparição de uma cidade europeia no solo deles? Provavelmente. Mas não há por que se preocupar, garanto-lhe. Estamos bem longe de Washington, Nova Orleans ou de uma das regiões em que se travaram as batalhas. Acredito que a centenas de quilômetros, ao menos. Bem, não sei onde exatamente. O senhor crê que isso tem importância? 92ª nota. Hadley Bright saiu correndo à procura do Duque para informá-lo de que, ao contrário do que imaginava, os franceses estavam na Bélgica. Porém ele, o Duque, não. Sua Graça, que por acaso tomava chá com alguns políticos britânicos e condessas belgas, recebeu a notícia com sua habitual serenidade. Meia hora depois, porém, apareceu no hotel de Strange como chefe do serviço de intendência, o coronel Delancey. Fitou a visão na bacia de prata com expressão soturna. Napoleão me logrou. Meu Deus! Exclamou. Delancey, escreva as ordens o mais rápido possível. Temos de reunir o exército em Quatre-Bras. O pobre coronel Delancey mostrou-se bastante alarmado. Mas como perguntaremos as ordens aos oficiais com todo o Atlântico entre nós? Mas como entregaremos as ordens aos oficiais com todo o Atlântico entre nós? Perguntou. Ah, fez sua graça. Mr. Strange cuidará disso. Algo no lado de fora da janela atraiu seu olhar. Passavam 4 cavaleiros, exibiam posturas de reis e expressão de imperadores. A pele era da cor do mogno. O cabelo comprido tinha o preto azeviche lustroso das asas de um corvo. Vestiu-se com peles decoradas com espinhos de porco-espinho. Cada um estava equipado com um rifle enfiado numa capa de couro, uma lança de aspecto assustador, enfeitada com as mesmas penas que ornavam a cabeça de cada um, e um arco. Ah, e Delancey, mande alguém perguntar àqueles camaradas se gostariam de lutar ao nosso lado amanhã. Sim? Tem todo o jeito de que sairiam muito bem. Mais ou menos uma hora depois, a cidade de a uns 30 quilômetros de Bruxelas, ou melhor, a uns 30 quilômetros de onde Bruxelas costumava se situar, um pâtissier tirou do forno uma porção de pequenos bolos. Depois que eles esfriaram, desenhou algumas palavras com glacê cor-de-rosa em cima de cada um, coisa que jamais fizera na vida. A esposa, que não sabia uma só palavra de inglês, pôs os bolos numa bandeja de madeira e entregou-a ao sos-pâtissier, que a levou ao quartel-general do exército aliado na cidade, onde Sir Henry Clinton estava emitindo ordens aos oficiais. O sos-pâtissier ofereceu os bolos a Sir Henry. Sir Henry pegou um e estava prestes a levá-lo à boca quando o Major Norcott, do 95º Regimento dos Fuzileiros, soltou um grito de surpresa. Diante deles, escrita com glacê rosa nos pequenos bolos, estava uma mensagem de Wellington, instruindo Sir Henry a deslocar a 2ª Divisão de Infantaria para o Quatre-Bras sem demora. Sir Henry ergueu o olhar tomado de espanto. O sos-pâtissier deu-lhe um sorriso radiante. Quase ao mesmo tempo, o general encarregado da 3ª Divisão, um cavalheiro
hanoveriano chamado Sir Charles Alton trabalhava intensamente num chateau a 40 quilômetros a sudoeste de Bruxelas. Ao olhar por acaso pela janela, notou ao pátio uma minúscula tempestade de estranho comportamento. A chuva caía apenas no centro do pátio e de modo algum tocava as paredes. Sir Charles ficou tão curioso que saiu para observar mais de perto. Lá, escrita na poeira com gotas de chuva, estava a seguinte mensagem: Bruxelas, 15 de junho de 1815. Deslocar a terceira divisão para Quatre-Bras imediatamente. Wellington. Enquanto isso, alguns generais holandeses e belgas do exército de Wellington haviam descoberto por si mesmos que os franceses estavam em Quatre-Bras e para lá se encaminharam com a segunda divisão da Holanda. Por conseguinte, mais irritados do que esclarecidos ficaram os generais, cujos nomes eram Rebec e Perponcher. Quando aves canoras pousaram em grande número nas árvores circundantes e começaram a cantar. As ideias do Duque vamos explanar. Em Quatre-Bras os franceses vão se achar. Todas as tropas devem se formar. Para a encruzilhada todos a marchar. Sim, sim, já sabemos, exclamou o general Perponcher, gesticulando para as aves. Sumam daqui, suas danadas! Mas as aves só voaram para mais perto. Alguns atrevendo-se a pousar em seus ombros e em seu cavalo, continuaram a cantar da forma mais oficiosa possível. Lá muitos haverão de ser celebrados, o Duque manda. Não tenham medo, todos os planos do exército traçados. Sigam depressa agora com a brigada. As aves acompanharam os soldados até o fim do dia, sem cessar um instante sequer de gorjear e chilrear a mesma exasperante canção. O general Rebec, cujo inglês era excelente, conseguiu se apoderar de uma delas e ensinar-lhe uma nova canção, na esperança de que voltasse para Jonathan Strange para ele cantasse. O mago do Duque deve ser levado de Bruxelas para Maastricht, por pregar peças a homens honestos para Maastricht e de novo de volta. 93ª nota. Às 6 horas, Strange devolveu Bruxelas a solo europeu. Sem demora, os regimentos aquartelados no interior da cidade saíram em marcha pelo portão de Namur e desceram a estrada que levava a Quatre-Bras. Com isso, Strange pôde fazer seus preparativos pessoais para a guerra. Reuniu a bacia de prata, uma meia dúzia de livros sobre magia, 2 pistolas, um casaco leve de verão com vários bolsos excepcionalmente fundos, 12 ovos cozidos, 3 cantis de conhaque, alguns pedaços de empadão de porco embrulhados em papel e um enorme guarda-chuva de seda. Na manhã seguinte, após distribuir por seu corpo alguns desses objetos indispensáveis e outros guardar no cavalo, cavalgou em companhia do duque e dos oficiais até a encruzilhada de Quatre-Bras. Milhares de soldados aliados lá se reuniam, mas os franceses ainda não haviam aparecido. De quando em quando espocava o som de um mosquete, nada mais, porém, do que era comum se ouvir em qualquer bosque inglês onde cavalheiros caçavam. Strange olhava em volta quando um tordo canouro lhe pousou no ombro e começou a trinar. As ideias do Duque vamos explanar. Em Quatre-Bras os franceses vão se achar. O quê? Resmungou Strange. Que faz aqui? Já deveria ter desaparecido horas atrás. Fez um gesto de Ormskirk para dispersar o encantamento mágico, e a ave voou. Na verdade, para sua consternação, todo um bando de aves bateu asas ao mesmo tempo. Strange olhou em volta nervosamente para ver se alguém notava que ele havia estragado a magia. Onde todos pareciam ocupados com os assuntos militares, concluiu que ninguém percebera nada. Encontrou uma posição de seu agrado numa vala bem em frente da casa de fazenda de Quatre-Bras. A encruzilhada ficava logo à direita e o 92º Regimento Escocês de Gordon à esquerda. Tirou os ovos cozidos dos bolsos e os deu aos soldados escoceses que julgou gostariam de comê-los. Em tempos de paz, algum tipo de apresentação é em geral necessário para se travar conhecimento com uma pessoa. Em tempos de guerra, algo comestível
desempenha a mesma função. Os soldados escoceses deram-lhe balas e chá com leite como retribuição, e logo todos conversavam muito amistosamente. Fazia um dia de intenso calor. A estrada descia por entre os campos de centeio, que debaixo do sol radiante cintilavam com um brilho quase sobrenatural. A uns 5 quilômetros adiante, o exército prussiano já enfrentava os franceses. Ouviam-se sons fracos de canhões explodindo, homens gritando com fantasmas de coisas por vir. Pouco antes do meio-dia, tambores e cantorias arrebatadas soaram à distância. O chão começou a estremecer sob o pisar de dezenas de milhares de pés, e pelo campo de centeio, em direção a eles, vinham as colunas escuras e espessas da infantaria francesa. O duque não dera a Strange nenhuma instrução especial. Por isso, quando o combate teve início, ele lançou mão de todas as magias que usara nos campos de batalha espanhóis. Enviou anjos incandescentes para ameaçar os franceses e dragões para sobre eles soprarem chamas. Eram ilusões mais grandiosas e mais luminosas do que as realizadas na Espanha. Ele saiu várias vezes da vala para admirar o efeito, apesar de os soldados escoceses o advertirem de que poderia ser alvejado a qualquer momento. Vinha lançando diligentemente encantamentos por 3 ou 4 horas, quando algo sucedeu. Do campo de batalha, um assalto repentino da cavalaria francesa ameaçava cercar o duque e os oficiais. Os cavaleiros viram-se forçados a fazer um giro e cavalgar desordenadamente de volta para as linhas aliadas. As tropas mais próximas eram, por acaso, as do 92º Regimento dos Escoceses de Gordon. 92º! Gritou o duque. Deitem-se! Os soldados escoceses deitaram-se imediatamente. Da vala, Strange olhou para cima e viu o duque de Copenhague. 94ª nota. Passar rente sobre a cabeça deles. Sua graça estava ilesa e, de fato, parecia mais revigorado do que apavorado com a aventura. Olhou em volta para ver o que cada um fazia. Seus olhos caíram sobre Strange. Mr. Strange, o que está fazendo? Quando eu quiser uma exibição de magia Vauxhall Gardens, eu mesmo lhe pedirei. 95ª nota. Os franceses já viram bastante esse tipo de coisa na Espanha. Não estão nem um pouco perturbados, mas é uma novidade total para os belgas, os holandeses e os alemães do meu exército. Acabei de ver um de seus dragões ameaçando uma companhia de Brunswicker naquele bosque. 4 deles caíram. Isso não serve, Mr. Strange. Simplesmente não serve. E partiu a galope. Strange o observou afastar-se. Pensou em fazer para seus amigos do 92º Regimento algumas observações oportunas sobre a ingratidão do duque, mas todos estavam um tanto ocupados no momento, sendo alvejados por tiros de canhões e golpes de sabres. Por isso pegou o mapa, saiu da vala e caminhou em direção à encruzilhada onde o secretário militar do duque Lord Fitzroy Somerset olhou para ele com expressão ansiosa. Por isso pegou o mapa, saiu da vala e caminhou em direção à encruzilhada, onde o secretário militar do duque, Lord Fitzroy Somerset, olhou para ele com expressão ansiosa. Milord, disse Strange, preciso lhe perguntar uma coisa. Como está indo a batalha? Somerset suspirou. Tudo acabará bem. Claro que sim. Mas metade do exército ainda não chegou. A cavalaria que temos é insignificante. Sei que o senhor enviou prontamente as ordens para as divisões, mas algumas estavam situadas muito longe. Se os franceses receberem esse reforço antes de recebermos o nosso, então... Encolheu os ombros. Se o esforço francês de fato chegar, de qual direção virá? Diria que do sul? Do sul e do sudeste. Strange não voltou à batalha. Em vez disso, caminhou até a fazenda. Quatre Bras, bem atrás das linhas britânicas. A fazenda se achava bastante abandonada. As portas estavam abertas, as cortinas se agitavam nas janelas. Uma foice e uma enxada haviam sido deixadas no chão de terra, na pressa de uma fuga, na escuridão da leiteira.
Na escuridão da leiteria que fedia a leite, ele encontrou uma gata com filhotes recém-nascidos. Toda vez que as armas disparavam com frequência, a gata tremia. Ele buscou água para ela e falou-lhe com brandura. Depois sentou-se na laje fria do chão e dispôs um mapa diante de si. Começou a deslocar as estradas, os caminhos e os vilarejos ao sul e ao leste do campo de batalha. Primeiro, mudou a posição de 2 vilarejos. Depois, fez todas as estradas que iam para o leste e oeste seguirem para o norte e sul. Aguardou 10 minutos e então voltou tudo à posição original. Fez todos os bosques da vizinhança se virarem e ficarem de frente para o lado oposto. A seguir alterou o curso dos rios para a direção oposta. Hora após hora continuou interferindo na paisagem. Era um trabalho intrincado, tedioso, tão enfadonho como tudo o que fizera com Norrell. Às 6h30 ouviu as cornetas dos aliados anunciarem o avanço. Às 8 levantou-se e esticou os membros doloridos do corpo. Bem, disse a gata. Não tenho a menor ideia se isso trouxe algum bom resultado ou não. 96ª nota. Uma fumaça negra sobrepairava os campos. Espectadores sinistros de toda a batalha, gralhas e corvos haviam chegado às centenas. Strange encontrou seus amigos, os soldados escoceses, na mais lastimável condição. Tinham capturado uma casa ao lado da estrada, mas ao fazerem-no, perderam metade dos homens e 25 dos 36 oficiais, inclusive o coronel, um homem que muitos consideravam como pai. Veteranos de aspecto envelhecido estavam sentados com a cabeça nas mãos, chorando. Os franceses aparentemente tinham retornado a Fresnes, a cidade de onde haviam chegado naquela manhã. Strange perguntou a várias pessoas se isso significava que os aliados tinham vencido, mas ninguém parecia ter informações precisas. Dormiu nessa noite em Genap, um vilarejo distante cerca de 5 quilômetros da estrada que levava a Bruxelas. Quando tomava o café da manhã, o capitão Handley Bright apareceu trazendo uma notícia. O exército prussiano, aliado do Duque, sofrera uma terrível perda no combate do dia anterior. Foi derrotado? Perguntou Strange. Não. Mas bateu em retirada, e o Duque diz que devemos fazer o mesmo. Sua Graça escolheu um lugar para combater, e os prussianos nos encontrarão lá. Um lugar chamado Waterloo. Waterloo. Que nome ridiculamente curioso, exclamou Strange. Curioso mesmo, não é? Não consegui localizá-lo no mapa. Ah, fez Strange. Isso vivia acontecendo na Espanha, sem dúvida. O camarada que lhe contou se enganou de nome. Pode estar certo. Waterloo não existe. Pouco depois do meio-dia montaram em seus cavalos e estavam prestes a seguir o exército para fora do vilarejo quando chegou uma mensagem de Wellington. Uma divisão de lanceiros franceses se aproximava. Não poderia Mr. Strange fazer algo para apoquentá-los? Strange, desejoso de evitar outra acusação de magia de Vauxhall Gardens, aconselhou-se com Handley Bright. O que uma cavalaria mais detesta? Handley Bright refletiu por um momento. Lama? Respondeu. Lama? Mesmo? Sim, acho que tem razão. Bem, existem poucas coisas mais simples e eficazes do que a magia de clima. O céu escureceu. Uma nuvem negra e tempestuosa surgiu, tão grande como toda a Bélgica e tão carregada e pesada que suas orelhas rotas pareciam roçar a copa das árvores. Houve um clarão repentino e o mundo, por instantes, tornou-se de um branco ósseo. Houve um estalo ensurdecedor e a seguir a chuva desabou em torrentes tais que a terra fervilhou e chiou. Em minutos os campos circundantes transformaram-se em lodaçais. Os lanceiros franceses viram-se impedidos de se entregar a seu esporte preferido de equitação veloz e destra, e a retaguarda de Wellington escapou com segurança. Uma hora depois, Strange e Handley Bright surpreenderam-se ao descobrir que de fato existia um lugar chamado Waterloo e que a ele haviam chegado. O Duque estava montado em seu cavalo debaixo da chuva, a observar com muito bom humor os homens, os cavalos e as carretas, todos imundos. Excelente lama, Merlin! Exclamou animado.
Bastante pegajosa e escorregadia. Os franceses não gostaram nada. Mais chuva, por favor. Agora, vê aquela árvore onde a estrada declina? O olmo, vossa graça. O olmo. Se puder permanecer lá durante a batalha de amanhã, eu lhe seria gratíssimo. Ficarei lá também, mas é provável que não por muito tempo. Meus rapazes lhe levarão as instruções. Nessa noite, várias divisões do exército aliado assumiram posições ao longo de uma baixa cordilheira ao sul de Waterloo. Sobre eles rebombavam os trovões e caía a chuva torrencial. De quando em quando, delegações de homens ensopados e enlameados aproximavam-se do olmo e rogavam ao Strange que a fizesse parar, mas ele meneava a cabeça e dizia: "O Duque, quando o Duque me pedir, eu o farei." Os veteranos da Guerra Peninsular, porém, comentavam com aprovação que a chuva sempre fora amiga dos ingleses em tempos de guerra. Diziam aos camaradas: "Para nós não existe nada tão confortante ou familiar, sabe, ao passo que outras nações ela frustra." Choveu nas noites antes de Fuentes, Salamanca e Vitória, nome de algumas das grandes vitórias de Wellington na Península Ibérica. No abrigo de seu guarda-chuva, Strange meditava sobre a guerra iminente. Após o fim da Guerra Peninsular, estudara a magia que os áureos tinham empregado em tempos de guerra. Sabia-se pouquíssimo sobre ela, havia rumores e nada mais de um encantamento que John Nusk-Glass usara antes das batalhas que travou. Predizia resultados de acontecimentos presentes. Pouco antes do anoitecer, Strange teve uma súbita inspiração. Não há como descobrir o que Nusk-Glass fez, mas sempre há as conjecturas concernentes ao prenúncio do devir. Provavelmente é uma versão bastante diluída da mesma coisa. Posso usá-la. Por alguns instantes antes do efeito do encantamento, esteve ciente de todos os ruídos ao redor. A chuva que tamborilava no metal e no couro e escorria pela lona, cavalos arrastando as patas e bufando, ingleses que cantavam e escoceses que tocavam gaitas de foles. Dois soldados gauleses debatendo a interpretação correta de um trecho da Bíblia. O capitão escocês John Kincaid, que entretinha indígenas norte-americanos e os ensinava a tomar chá, talvez acreditando que uma vez que um homem aprendesse a tomar chá, os demais hábitos e qualidades britânicos viriam com naturalidade. Depois, silêncio. Homens e cavalos começaram a desaparecer, de início poucos por vez, a seguir com mais rapidez, centenas, milhares deles sumindo de vista. Enormes brechas surgiram entre os soldados, antes aglomerados, um pouco radiante a leste todo um regimento se fora, deixando um espaço do tamanho da Praça Hanover, onde, momentos antes, houvera vida, conversas e atividades, agora nada mais restava. Conversas e atividades, agora nada mais restava, exceto a chuva, o crepúsculo e as hastes, ondeantes das plantações de centeio. Strange limpou a boca, sentia náusea. Pensou, que isso me sirva de lição por lidar com magia reservada a reis. Norrell tem razão. Certas magias não se destinam a magos comuns. Provavelmente Jonas Glass sabia o que fazer com esse conhecimento horrendo. Eu não. Devo contar a alguém? Ao Duque? Ele não me agradecerá por isso. Alguém o observava. Alguém falava com ele. Um capitão da artilharia montada. Strange via a boca do homem se mexer, mas não ouvia som algum. Estalou os dedos para dissolver o encantamento. O capitão o convidava a acompanhá-lo e a compartilhar com ele conhaque e charutos. Strange sentiu calafrios e recusou. Durante o restante da noite permaneceu sentado sozinho debaixo do olmo. Até esse momento nunca lhe ocorrera que a arte da magia o afastara de seus semelhantes, mas agora vislumbrara o lado errado de alguma coisa. Tinha uma sensação sinistra, como se o mundo envelhecesse à sua volta e o melhor da vida, riso, amor, inocência, escapulisse irrevogavelmente para dentro do passado. Por volta das 11h30 da manhã seguinte, as armas francesas começaram a ser disparadas. A artilharia aliada respondeu.
O ar claro de verão entre os dois exércitos se encheu de véus de fumaça negra e acre que o vento carregava. O ataque dos franceses tinha como alvo principal o Château de Hougomont, um posto avançado dos aliados no vale, cujos bosques e prédios eram defendidos pelas guardas de escoceses de Coldstream, Nassauers e Hanoverianos. Strange invocou visões após outras na bacia de prata a fim de observar os sangrentos confrontos que se desenrolavam nos bosques em volta do château. Pensou em mudar as árvores de lugar para propiciar aos soldados aliados uma melhor visão de seus agressores. Mas combates corpo a corpo eram os piores para a magia. Lembrou-se de que na guerra um soldado pode causar maior dano se agir com precipitação ou impetuosidade do que se jamais agir. Esperou. A canhonada tornou-se mais feroz. Os veteranos britânicos diziam a seus amigos que nunca tinham visto balas caírem tão velozes e tão cerradas. Os homens viam camaradas serem cortados ao meio, esmagados ou decapitados por balas de canhão. O próprio ar estremecia com as reverberações das armas. "É fogo cerrado", comentou o duque, imperturbável, e ordenou que os soldados da linha de frente recuassem para a crista da colina e se deitassem. Quando tudo cessou, os aliados ergueram a cabeça e viram a infantaria francesa avançar no vale esfumaçado. 16.000 homens lado a lado em colunas imensas, gritando e marchando juntos. Mais de um soldado já se perguntava se afinal os franceses contavam também com seu próprio mago. Os soldados de infantaria franceses pareciam mais altos do que os homens comuns e a luz que se via em seus olhos à medida que se aproximavam ardia com uma fúria quase sobrenatural. Mas se tratava apenas da magia de Napoleão Bonaparte, que sabia como nenhum outro vestir os soldados para aterrorizar o inimigo e distribuí-los de forma que um observador os julgasse indestrutíveis. Agora Strange sabia exatamente o que fazer. A lama espessa e impeditiva já se mostrava um nítido obstáculo para os soldados que avançavam. Para tolhê-los ainda mais, pôs-se a encantar as hastes de centeio, fazendo-as se enrolar nos pés dos franceses. Os talos eram fortes como arames, os soldados cambaleavam e caíam. Com sorte, a lama os refrearia e eles seriam pisoteados por seus camaradas ou pela cavalaria francesa que logo surgiria atrás deles. Mas era um trabalho minucioso e, não obstante todos os esforços, essa primeira magia de Strange provavelmente não causou mais danos aos franceses do que os disparos dos hábeis mosqueteiros e fuzileiros britânicos. Um ajudante de ordens passou com impressionante velocidade e lançou uma tira de pele de cabra na mão de Strange, gritando: "Mensagem de sua graça!" No instante, se afastou novamente. Obuses franceses incendiaram o château de Hougomont. Apague o fogo, Wellington. Strange invocou outra visão de Hougomont. Os homens lá dentro tinham sofrido imensamente desde que ele vira o château pela última vez. Feridos de ambos os lados jaziam em toda parte. Os montes de feno, os prédios anexos e o château estavam em chamas. Uma fumaça negra e sufocante tomava o lugar. Cavalos rinchavam e homens feridos tentavam escapar rastejando, porém quase não havia para onde ir. Entre mentes, a batalha devastava tudo ao redor. Na capela, Strange localizou 6 imagens de santos pintadas nas paredes. Mediam 2 ou 3 metros e exibiam proporções estranhas, obra, ao que tudo indicava, de um amador entusiasta. Tinham barba marrom comprida e olhos grandes e melancólicos. "Servirão", murmurou ele. A uma ordem sua, os santos desceram das paredes. A uma ordem sua, os santos desceram das paredes. Moviam-se aos trancos como marionetes, mas com certa graça e leveza. Passaram entre as fileiras de homens feridos em direção a um poço, num dos pátios. Lá, tiraram baldes de água que carregaram até as chamas. Tudo parecia correr bem, até que 2 deles, possivelmente São Pedro e São Jerônimo,
pegaram fogo e se consumiram por completo. Composto apenas de tinta e magia, queimaram-se com facilidade. Strange pensava em como remediar a situação, quando parte de um obus francês explodido atingiu a borda da bacia de prata, arremessando aos giros a uns 70 metros à direita. Quando por fim a recuperou, corrigiu um enorme afundamento em sua lateral e endireitou. Todos os santos pintados haviam sucumbido às chamas. Homens feridos e cavalos queimavam. Não havia mais pinturas nas paredes. Quase em prantos pela frustração, Strange amaldiçoou a ociosidade do artista desconhecido. O que mais podia ser feito? O que mais ele sabia? Pensou muito. Em seu tempo, John Muscglass às vezes criava para si mesmo um paladino feito de corvos. As aves se juntavam e se transformavam num gigante negro, eriçado e movediço que desempenhava qualquer tarefa com desenvoltura. Em outras ocasiões, John Muscglass fazia criados de terra. Strange invocou uma visão do poço de Hougoumont. Extraiu a água do poço por meio de uma espécie de fonte. Em seguida, antes que a fonte se desfizesse no chão, forçou-a a assumir a tosca aparência de um homem. Ordenou então que o homem-água corresse até as chamas e se atirasse sobre elas. Dessa forma, baias de cocheiras foram inundadas com êxito e 3 homens foram salvos. Strange fez mais coisas com toda a rapidez de que foi capaz, porém a água não é um elemento que conserva uma forma coerente, com facilidade. Após cerca de 1 hora de trabalho, a cabeça de Strange girava e suas mãos tremiam de maneira incontrolável. Entre 4 e 5 da tarde, sucedeu algo totalmente imprevisto. Ao erguer os olhos, Strange viu se aproximar uma multidão resplandecente da cavalaria francesa. 500 cavaleiros cavalgavam lado a lado e 1.200 ao fundo, e o estrondo das armas era tamanho que nenhum som mais se podia ouvir deles. Pareciam avançar em silêncio. Com certeza, pensou Strange. Devem saber que a infantaria de Wellington está incólume. Serão estraçalhados. Atrás dele, os regimentos de infantaria formavam quadrados. Alguns homens chamaram Strange para ir se abrigar no interior deles. Como lhe pareceu um bom conselho, ele foi. Na relativa segurança do quadrado, Strange observou o avanço da cavalaria. Os couraceiros usavam peitorais brilhantes e elmos crestados altos. As chamas dos lanceiros eram adornadas com esvoaçantes flâmulas vermelhas e brancas. Quase não pareciam pertencer a esta era insípida. Pertenciam a antigos períodos de glória. Mas Strange estava resolvido a rivalizar com eles em sua própria glória secular. Imagens dos criados de John Muscglass fervilhavam em sua mente. Criados feitos de corvos, criados feitos de terra. Debaixo dos cavaleiros franceses, a lama a inflar e a borbulhar assumiu a forma de mãos gigantescas que se ergueram e tragaram para baixo homens e cavalos. Os que caíam eram pisoteados por seus camaradas. Os demais tinham de resistir às rajadas dos mosquetes da infantaria aliada. Strange observava tudo impassivelmente. Quando os franceses foram rechaçados, ele retornou à bacia de prata. O senhor é mago? O senhor é um mago? Perguntou alguém. Ele se virou e se surpreendeu ao deparar com um homenzinho roliço de olhar meigo e em trajes à paisana que lhe sorria. Quem, em nome de Deus, é o senhor? Inquiriu. Eu me chamo Pink, disse o homem. Sou caixeiro viajante de Welbeck. Sou o caixeiro viajante da Welbeck Superior Buttons, de Birmingham. Trago-lhe uma mensagem do Duque. Strange, que estava coberto de lama e mais cansado que jamais estivera na vida, demorou a entender. Onde estão os ajudantes de ordens do Duque? Ele disse que estão mortos. O quê? Hadley Bright está morto? E o Coronel Canning? Ah, sorriu Mr. Pink. Não tenho informações precisas para dar. Cheguei da Antuérpia ontem para assistir à batalha e quando avistei o Duque, aproveitei a oportunidade para me apresentar e mencionar de passagem as excelentes qualidades da Welbeck Superior Buttons. Ele me pediu, como favor particular, que eu viesse informá-lo de que o exército prussiano se aproxima daqui.
que já alcançou o bosque de Paris, mas disse sua graça que estão comendo o pão que o diabo amassou. Mr. Pink sorriu e piscou ao se ouvir citando uma expressão militar. Nas trilhas e na lama e pergunta se o senhor não teria a gentileza de fazer uma estrada para eles entre o bosque e o campo de batalha. Claro, disse Strange, limpando um pouco da lama do rosto. Vou dizer a sua graça. Fez uma pausa e indagou ansioso. O senhor crê que sua graça gostaria de encomendar alguns botões? Não vejo por que não. Ele gosta de botões, como a maioria dos homens. Pois então, sabe, poderíamos pôr fornecedores de botões para sua graça, o Duque de Wellington. Em todos os nossos anúncios, Mr. Pink sorriu feliz. Então me vou. Sim, sim. Vá. Strange criou a estrada para os prussianos, mas anos depois sempre se viu propenso a supor que sonhara com Mr. Pink da Welbeck Superior Bottoms. 97ª nota. Os acontecimentos pareciam se repetir. Muitas vezes a cavalaria francesa investiu e Strange se refugiou dentro do quadrado da infantaria. Mais uma vez os cavaleiros implacáveis remoinham contra as laterais do quadrado como ondas. Mais uma vez Strange extraiu mãos colossais da terra para puxá-los para baixo. Todas as vezes que a cavalaria se retirava, a canhoada recomeçava. Ele então voltava à bacia de prata e fazia homens de água para apagar o fogo e socorrer os moribundos no arruinado e irrecuperável Hougoumont. Tudo acontecia repetidas inúmeras vezes. Era inconcebível que os combates algum dia tivessem fim. Ele começou a pensar que sempre fora assim. Há de chegar uma hora em que as balas dos mosquetes e dos canhões se esgotarão, pensou. O que faremos então? Retalharemos uns aos outros com sabres e baionetas? E se cada um de nós morrer, quem se arrogará vencedor? A fumaça recuava, revelando cenas congeladas, quadros vivos de um teatro espectral. Na casa de fazenda La Haye-Saint, os franceses escalavam uma montanha de seus próprios mortos para vencer o muro e matar os defensores alemães. Uma vez Strange achava-se fora do quadrado quando os franceses investiram. De súbito à sua frente surgiu um enorme couraceiro francês, montado num cavalo igualmente enorme. Seu primeiro pensamento foi seu camarada saberia quem ele era. Haviam-lhe dito que todo o exército francês odiava o mago inglês com uma vívida paixão latina. Seu segundo pensamento foi que havia deixado as pistolas dentro do quadrado da infantaria. O coraceiro ergueu o sabre sem refletir. Strange murmurou o Hahnemann revocare de Stokesay. Algo assim como uma abelha voou do peito do couraceiro e lhe assentou na palma da mão. Mas não foi uma abelha, foi uma conta de luz azul perolada. Uma segunda luz voou do cavalo do couraceiro. O cavalo relinchou e empinou. O couraceiro olhou perplexo. Strange ergueu a outra mão para exterminar cavalo e cavaleiro. Depois se imobilizou. Pode um mago matar um homem com magia? Perguntou Lord Wellington, e ele respondeu. Um mago poderia, mas um cavalheiro jamais. Enquanto hesitava, um oficial da cavalaria britânica do regimento escocês de dragões, Scots Greys, surgiu do nada brandindo a espada. Num só golpe abriu ao meio a cabeça do couraceiro, a partir do queixo, subindo através dos dentes. O homem tombou como uma árvore. O Scots Grey continuou a cavalgar. Strange jamais conseguiu se lembrar do que sucedeu depois. Acreditava que andara ao léu num estado de aturdimento. Não soube por quanto tempo. O som de vivas o reanimou. Ergueu o olhar e viu Wellington montado em Copenhague. Agitava o chapéu, sinal de que os aliados estavam prestes a investir contra os franceses. Mas a fumaça se espiralava tão densamente em torno do duque que só os soldados mais próximos a ele puderam compartilhar esse momento de vitória. Strange então sussurrou uma palavra e uma pequena brecha se abriu entre os rolos de fumaça. Um único raio do sol da tarde brilhou sobre Wellington.
Ao longo da colina, os rostos dos soldados voltaram-se para ele. Os vivas tornaram-se mais estrondosos. Pronto, pensou Strange. Este é o uso apropriado da magia inglesa. Acompanhou os soldados e os franceses que batiam em retirada pelos campos de batalha. Espalhadas entre mortos e moribundos estavam as enormes mãos de terra que ele criara. Pareciam gestos congelados de ultraje e horror, como se a própria terra se achasse em desespero. Ao chegar ao terreno em que estavam as armas francesas que haviam causado danos tão profundos aos soldados aliados, fez um último ato de magia. Extraiu outras mãos da terra. As mãos agarraram os canhões e os puxaram para baixo. Na estalagem Belle Alliance, no outro extremo do campo de batalha, Strange encontrou o duque com o general prussiano, o príncipe Blücher. O duque o saudou com a cabeça e disse: "Jante comigo." O príncipe Blücher apertou-lhe a mão calorosamente e disse muitas coisas em alemão, as quais Strange nada entendeu. A seguir, o velho cavalheiro apontou para o estômago onde estava o elefante ilusório e fez uma careta de desagrado, como a dizer: "O que pode fazer?" Strange saiu e quase de imediato se encontrou com o capitão Hadley Bright. "Disseram-me que tinha morrido", exclamou. "Estava certo de que diriam isso", replicou Hadley Bright. Houve um silêncio. Ambos se sentiram levemente constrangidos. As fileiras de mortos e feridos estendiam-se por todos os lados a perder de vista. O simples fato de estar vivo num momento como esse parecia, de uma forma inexplicável, descortês. "Quem mais sobreviveu, sabe?" perguntou Hadley Bright. Strange sacudiu a cabeça. "Não." Despediram-se. Nessa noite, no quartel-general de Wellington em Waterloo, a mesa foi posta para 40 ou 50 pessoas. Na hora do jantar, porém, apenas 3 homens estavam presentes: o duque, o general Halava, o adido espanhol e Strange. Todas as vezes que a porta se abria, o duque virava a cabeça para ver se era um de seus inimigos que chegava, vivo e bem, mas ninguém apareceu. Muitos lugares na mesa foram postos para cavalheiros que estavam ou mortos ou moribundos. O coronel Clanning. Muitos lugares na mesa foram postos para cavalheiros que estavam ou mortos ou moribundos. O coronel Canning, o coronel Gordon, o general Picton, o coronel Delancey. A lista aumentaria com o avançar da noite. O duque, o general Alava e Mr. Strange sentaram-se em silêncio.